31 ao verso 39. Nós vamos acompanhar a leitura com toda a atenção. Quem convidar a igreja a ficar de pé nesse momento? Fazer essa leitura alternada. Carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 8, versos 31 ao 39. Vamos fazer essa leitura alternada. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes colocou nos anos e entregou, porventura não dará graciousamente com ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de Cristo somos libertos da morte e pecador. Fomos considerados como ovelhas para matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu convido as crianças à frente, os irmãos podem então se sentar. Nós vamos orar para as crianças, vamos orar também para que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos então. Pai bendito, todo-poderoso Deus, te louvamos, Senhor, pela tua maravilhosa graça, Pai, por estarmos aqui reunidos em teu nome. Te rogamos, Senhor, por esses pequenos, Senhor, que vão também aprender a tua palavra, que a tua palavra encontre lugar nessas orações, que possam compreendê-la, que possam aceitá-la, que teu Santo Espírito, por meio da palavra, transforma essas corações e que possam por ela viver, Pai. Também, quanto a nós, tem misericórdia de nós, Pai. Que as nossas imperfeições, que os nossos pecados não comprometam aquilo que devemos aprender do Senhor. Ó Pai, olha no íntimo do nosso ser. Coloca dentro dos nossos olhos aquilo que precisamos então deixar para ter uma vida mais moldada ao teu caráter, à tua vontade, a absoluta verdade do teu querer. Ó Pai, que quanto a mim, nesse momento, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Que o meditar de toda a igreja, de compreensão, que a iluminação do teu Espírito possa nos fazer entender a dimensão da tua vontade, do quanto importa fazer a tua vontade, viver pela tua vontade, para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós lemos mais cedo o texto de Hebreus, texto belíssimo, o autor de Hebreus, como o presbítero Amaro falou, autor de desconhecido, alguns atribuem a autoria de Hebreus a Paulo, outros a Apolo, outros não entendem quem poderia ter escrito essa carta, porque fala de circunstâncias que Paulo não teria conhecido, mas ela traz sim verdades preciosas para nossas vidas e
serve também de reflexão com uma mensagem que traremos a partir do texto de Romanos que lemos. Eu queria só relembrar 2 momentos especiais que nós lemos aqui, no texto do capítulo 3 de Hebreus, quando Paulo Deus diz assim: jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vós, nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste de Deus vivo. A palavra de Deus, ela coloca como dois polos, ou talvez 2 caminhos paralelos: a compreensão da soberania de Deus, do poder de Deus, do cuidado de Deus, e, do outro lado, um entendimento completamente equivocado de incredulidade, de dureza de coração. Na verdade, eu aprendi a pensar que todos os nossos reflexos pecaminosos, todas as nossas falhas, toda a nossa quebra da lei, ela diz respeito, primeiramente, na raiz do problema, na raiz daquela decisão equivocada, daquela atitude contrária à palavra do Senhor, diz respeito a uma quebra do primeiro mandamento, de ter Deus como o único Deus. Porque ter Deus como o único Deus, ele precisa refletir na maneira como eu enxergo toda a circunstância à minha volta. Porque ter Deus como o único Deus da minha vida, como Deus suficiente, implica que eu não sou Deus de mim mesmo. Então eu não tenho como buscar forças em mim mesmo para então cuidar da minha própria vida, porque só existe um Deus. Isso implica em eu não colocar essa perspectiva de Deus na vida de ninguém e não fazer de ninguém um Deus para mim, de modo que eu comece a moldar a minha vida para ter aquilo que eu espero do outro. Isso implica em não fazer de nada da minha vida, de nenhuma conquista ou desejo ou sonho, um Deus para a minha vida. Porque isso também seria incredulidade, de que Deus é suficiente, de que Deus é soberano, de que Deus não requer ou não precisa de mais nada, porque só Ele é Deus. Por isso a incredulidade é um pecado tão perverso. E por isso que a incredulidade daquilo que Deus revela de si mesmo, ela vai fazer com que caminhemos constantemente a estar quebrando o primeiro mandamento, a estar buscando Deus em outros lugares, em outras coisas, porque afinal de contas nós não temos tanta certeza se Deus está mesmo no controle de tudo, se Deus está mesmo cuidando de mim. Não é isso que faz com que nós fiquemos agoniados com as coisas, aperreados, ansiosos, angustiados, oprimidos tantas vezes, entristecidos, amargurados, porque quebramos a confiança de um Deus que precisa ser tudo para nós. Essa incredulidade na suficiência de Deus, ela domina o nosso coração, de modo a nos fazer caminhar para longe do Senhor, a nos entristecer, a nos deixar dominar pela tristeza, pela ansiedade. E essa desconfiança, então, ela nada mais é do que uma incerteza acerca de Deus. Um não conhecimento, um conhecimento raso, superficial daquilo que Deus é para nós, daquilo que Deus é para mim. Essa tristeza ataca a nossa fé. Ela prejudica a nossa percepção do agir de Deus em nossas vidas, prejudica a nossa percepção do cuidado dele em cada detalhe, tecendo a história da nossa vida dia após dia, todos os dias, hora após hora, circunstância entrelaçada com circunstância, para moldar o meu caráter a ele. Isso é racional, isso a Bíblia nos ensina, mas muitas vezes é tão difícil por causa da incredulidade do nosso coração. No capítulo 3 de Romanos, o livro que nós lemos, Paulo escreve àquela igreja: e daí, se alguns não creram? A incredulidade deles irá desfazer a fidelidade de Deus? Paulo questiona aquela igreja sobre se a incredulidade do homem pode desfazer. Então Deus vai continuar sendo Deus, apesar da nossa incredulidade. Deus vai continuar fazendo aquilo que deve ser feito no seu plano, que vai muito além da nossa compreensão.
inescrutáveis são os caminhos do Senhor. Mas nós aqui perdemos quando nos deixamos tomar pela incredulidade. No capítulo 21 de Apocalipse, no verso 8, João escreve: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É duro quando nós entendemos aqui assassinos, incrédulos, covardes, mentirosos, todos colocados no mesmo destino, todos diante de uma mesma consequência. Pecados com consequências talvez naturais, consequências dessa vida diferentes, mas que revelam, na verdade, que apontam para um fim comum: a segunda morte, a condenação. Porque o salário do pecado é a morte. E se Cristo não pagou o preço pelo seu pecado, você precisará pagar. Se Cristo não morreu pelo seu pecado, você morrerá, porque é a justiça de Deus que se satisfará e será então saciada na manifestação do seu julgamento, da condenação. Como já disse o pregador do século XIX, a fé vence o mundo. A fé tem um poder tão grande sobre as nossas vidas que é capaz de mover os nossos desejos e inclinar o nosso coração àquilo que acreditamos. Se a nossa confiança está no Senhor, se ela está fundamentada no Senhor, se Deus é o alicerce da nossa fé, essa fé é capaz de inclinar o nosso coração àquilo que acreditamos. Por isso que precisamos compreender quão sério é ter Deus como único Deus e não adorar outros deuses, senão o Senhor. Porque crendo dessa forma, a nossa fé inclinará o nosso coração àquilo que acreditamos. Paulo confronta os crentes de Deus com 5 perguntas desafiadoras no texto que nós tomaremos por base para essa reflexão. São 5 perguntas importantes que talvez possamos fazer ao nosso coração num dia de angústia, num dia difícil, em meio a uma circunstância talvez que nos provoque algum pavor, ou algum temor, ou alguma tristeza. Nós podemos questionar o nosso coração sobre isso, e eu tenho certeza que as respostas de Deus claramente virão. E Paulo então pergunta à igreja: se Deus é por nós, quem será contra nós? A segunda pergunta que ele faz: aquele que não poupou o próprio filho, ou seja, fez o mais difícil, por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Terceira pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quarta pergunta: quem nos condenará? E por fim, Paulo pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? É sério pensarmos em que circunstâncias nós estamos tratando dessa igreja. Circunstâncias de perseguição, circunstâncias de condenação, de julgamento. E para o povo, principalmente para o povo judeu, morte tinha profunda relação com separação de Deus. O Sheol, o Gena, o inferno judeu, ele era na verdade um lugar onde o homem estaria completamente separado de Deus, e isso trazia pavor. Paulo nos exorta a crermos que nada pode nos separar, se foi Deus que nos uniu a Ele. Qual o fundamento então da nossa fé? Sobre que base nós estamos construindo a nossa vida de santidade? A nossa credulidade, a nossa esperança está fundamentada em quê? Nós temos algumas verdades aqui no texto, sobre as quais nós podemos repousar o nosso coração. Chamar o nosso coração, como o salmista faz: olha, aquieta coração, descansa, cala um pouquinho e compreende quão profundo, quão largo é o amor de Deus. Um pouco antes do texto, para nós compreendermos sobre o que nós estamos tratando aqui, se nós voltarmos alguns versos, Paulo está falando no capítulo 8 de Romanos
justamente sobre esse cenário de conflito, de condenação, de angústias que essa circunstância agora, essa vida cristã poderia estar então fazendo com que os cristãos sofressem. Ele vai falar sobre isso logo no início do capítulo 8, depois de testemunhar e dar testemunho sobre aquilo que era a verdadeira graça de Deus que estava operando na igreja. Ele vai dizer agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso trazia alegria para a igreja, mas ao mesmo tempo a igreja lembrava de suas angústias circunstanciais. Ao que Paulo vai dizer no verso 18: porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha que profundidade de fé. Não importa o que Paulo estivesse passando, não importava as circunstâncias, ele dizia, olha, o sofrimento presente. Isso é esperança, porque Paulo não podia ver o que ia acontecer. Ele sabia que o que Deus tinha para ele era melhor, mas ele não sabia o que era. Ele vai dizer, para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação, verso 19, aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, ou à brevidade, ou à efemeridade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. A expectativa de Paulo estava em algo que ele não conhecia, mas ele conhecia o Deus que prometera. Essa era o fundamento da fé de Paulo. Deus era poderoso para fazer aquilo que prometeu, então Paulo descansava. Não importava o cenário, não importava a perseguição, não importava a condenação. Ele vai olhar para a criação e vai dizer, olha, está todo mundo esperando Deus levantar a sua igreja. Até a criação está esperando Deus levantar a sua igreja. E essa esperança que nos move a viver Cristo, a viver moldados a essa verdade absoluta, que é dar testemunho daquilo que Deus fez em nós, e vivermos de uma maneira diferente, e vivermos de uma maneira completamente voltada para Deus, talvez diferente daquilo que nós somos exortados a viver por essa geração perdida e pervertida. Uma igreja havia se formado em Roma, não por Paulo, mas talvez por judeus depois do Pentecoste, da dispersão. A igreja romana era uma comunidade mista, viviam judeus, gentios, legalistas, orgulhosos da lei, e ao mesmo tempo gentios satisfeitos por não terem lei. Paulo vai investir 3, 4 capítulos para falar que, olha, vocês estão no mesmo barco, sem Cristo vocês estão no mesmo barco. Não interessa se vocês nasceram na igreja, ou se vocês nunca pisaram na igreja, importa é que se Cristo não tocou no coração de vocês, o Espírito Santo, pela sua maravilhosa graça, não transformou a vida de vocês, estão todos perdidos. Então Paulo traz as verdades que lemos no capítulo 8, falando de esperança, falando de justiça de Deus, falando de uma relação poderosa com Deus que nos segura, que nos agarra, que nos guarda, que nos preserva, apesar de nós mesmos, porque nem nós mesmos podemos nos separar do amor de Deus. Há muito tempo antes de Paulo, num monte chamado Moriá, Abraão foi chamado a entregar o próprio filho a Deus, como adoração ao Senhor. Abraão amava seu filho, diz a palavra de Deus. E por isso Deus chama Abraão, entrega o filho a quem tu amas. Abraão amava mais a Deus. O autor de Hebreus vai dizer que Abraão sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o filho. Olha que esperança, olha que fé. Abraão era capaz de entregar o próprio filho a quem amava, porque cria que Deus era poderoso para ressuscitá-lo.
Em Gênesis capítulo 22, versos 11 e 12, diz: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. E pois Abraão, verso 14, o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí disse até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Chega então no tempo da história, o momento em que Deus entrega o seu próprio filho. Abraão não precisou entregar. O cordeiro foi substituir o filho de Abraão ali. Este mesmo verbo entregou, ele é usado nos evangelhos como referência a Judas, quando Judas entrega, a Cristo, às autoridades, aos sacerdotes. Mas quem de fato entregou a Cristo foi o próprio Deus. Deus entregou o seu próprio Filho para nós, para nos salvar, para nos redimir, para nos fazer igreja. Porque a nossa vida precisava de Cristo para ser vida, ou não seria vida sem Cristo. O fundamento da nossa fé está na convicção de que o amor de Deus é tão grande, a ardente expectativa do que nos aguarda é tão sublime, que nós podemos enfrentar qualquer situação. Entrega, de pesar, de condenação, de julgamento, porque aquele que não poupou o próprio Filho, antes por todos nós o entregou, nos dará tudo o que precisamos, cuidará de todos os aspectos, momentos das nossas vidas. Ou como o salmista diz no Salmo 121, eu queria que você pudesse ler comigo, abrir sua Bíblia no Salmo 121. Salmo 121. A partir do verso 5 diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Você pode ler comigo o verso 5, vamos ler juntos? O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Ninguém está tão próximo de nós como a nossa sombra. Ninguém está tão arraigado à nossa vida, ao nosso caminhar, onde quer que nós possamos estar. E essa é a visão, essa é a imagem que o salmista traz para a gente. Um Deus de perto. Um Deus sim, de longe, assentado no seu alto sublime trono, porque Ele é Deus, Ele governa soberano, mas um Deus de perto. Que conhece as nossas necessidades, que conhece a profundeza, cada detalhe da profundeza do nosso coração, que conhece todos os motivos das nossas orações, e mais ainda conhece até aquilo que a gente não ora, que só angustia o nosso coração, mas a gente não tem nem coragem de orar. Deus conhece tudo. Há muitas coisas que queremos, coisas que precisamos, desejos fervorosos. Às vezes situações grandes demais, difíceis demais, dores intensas, profundas. Cada um conhece a sua própria dor. Cada um sabe aquilo que lhe tira o sono, aquilo que puxa a vida, se Deus quisesse. Cada um sabe do seu próprio coração. Deus conhece. Deus conhece cada detalhe das nossas vidas. Como podemos crer que Ele não agirá? Seria incredulidade nós não reconhecermos que Ele pode. Ele é poderoso. Que Ele tem tudo que é preciso para resolver isso, para nos mudar essa situação, para nos fazer aprender com ela, para nos mover aqui ou ali, conforme a sua soberana vontade. Porque Ele não poupou o próprio Filho, que Ele nos negaria. Ele pegou a vida do seu Filho, Ele humilhou, Ele colocou numa cruz por nós, o que Ele nos negaria. O que seria difícil demais para Deus, o que seria grande demais para Deus.
cerca de 700 anos antes do nascimento de Cristo, Isaías profetizou as chaves dessa verdade. No capítulo 53, versos 4 a 6, ele diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Um Deus que fez isso com o próprio Filho, por amor de nós, o que nos negaria? O que nós poderíamos precisar que Deus não nos daria, que Deus não supriria? Não o desejo egoísta e vaidoso do seu coração, mas aquilo que é necessário para que sua alma continue firme e perseverante no Senhor. Estávamos desgarrados, cada um seguindo o seu próprio caminho, mas o Filho foi morto para que nós fôssemos encontrados, sarados e pudéssemos alcançar a paz com Deus. John Piper, ele comenta essa verdade, dizendo que Deus não poupou o próprio Filho, pois foi a única maneira que Ele pôde nos poupar. O Filho foi entregue no nosso lugar. Essa certeza tira a dúvida de todo o resto. Essa convicção faz nós querermos andar mais perto desse Deus. Se nós pudermos alimentar isso no nosso coração, que alegria viver dia após dia, na certeza de que Deus está como a sombra à nossa direita, que Deus sabe o que precisamos, que Deus conhece as nossas necessidades. Se fundamentarmos a nossa fé em Deus e em tudo que Ele é para nós, e a verdade graciosa do seu amor tão grande, tão imenso, a ponto de entregar ao Filho para morrer numa cruz por nós, certamente ficará até mais fácil crer em todo o resto, em todas as coisas que precisamos e que Deus está cuidando, porque Ele tem tudo sob controle. Essa promessa vem até como uma retórica. Uma vez que Deus entregou o Filho, uma vez que Ele foi capaz de se sacrificar por nós, é difícil nós pensarmos que Ele não pode cuidar das nossas necessidades. Nós somos pecadores, incrédulos. Confiamos muito mais, e muitas vezes, em nós mesmos do que no Senhor. Buscamos prazer e segurança, muitas vezes em lugares que Deus não está. Nos relacionamentos ou nas coisas do mundo que Deus não pode ser encontrado. Não no sentido pleno da sua graça, da sua maravilhosa graça e conhecimento. Pecamos como se nós estivéssemos gritando com Deus: nós não precisamos do Senhor. Como se nós pudéssemos ter o controle da nossa própria vida. Porque é isso que o pecado é. Eu não quero me sujeitar a Deus, agora eu quero ser Senhor da minha vida, mas na verdade, quando eu não me sujeito a Deus, eu me sujeito ao pecado que me condena e que me afasta do Senhor. Certamente, era muito pouco provável Deus poupar alguém como nós. Era muito mais provável Deus não sacrificar a si mesmo, a Cristo. Mas Deus fez o mais difícil, o provável, por amor de nós. Deus não poupou a Cristo, antes o entregou por nós. Então nós podemos crer que Ele é nosso Deus, que Ele cuida de nós. Mateus capítulo 6, verso 30 diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E Ele está falando sobre ansiedade, sobre os cuidados e preocupações desse mundo. A Bíblia compara até, mas mesmo só, preocupações desse mundo como um pecado contra Deus. Como se nós como crentes, nós como alguém que segue ao Senhor, que confia no Senhor, não podemos nos deixar dominar pelas preocupações, pelas angústias do que haveremos de comer, do que haveremos de vestir. E a Bíblia vai dizer, Cristo vai dizer, são os gentios, são os incrédulos que se preocupam com essas coisas. Nós não, nós cremos em Deus. Nós estamos fundamentados no Senhor.
Nós vivemos pelo Senhor, não como preguiçosos. Ah, Deus, agora faz. Mas cremos no Senhor, um Deus que faz através de nós, através do nosso serviço, através do nosso trabalho. Olhemos atentamente para as circunstâncias das nossas vidas. Por mais difícil e desanimadora que pareça, por mais doloroso, por mais perdas que nós tenhamos tido, por mais desertos que nós tenhamos passado, todas as nossas dificuldades, é a parte mais fácil para Deus. Porém, não caiamos na tentação de interpretar que Deus nos dará tudo o que queremos. Não é assim. Não é para isso que nós fomos salvos. Nós somos salvos para refletir aquilo que nós somos em Cristo, para nós refletirmos o Evangelho do Senhor, para nós sermos uma pregação viva do Evangelho do Senhor, inclusive da nossa confiança. Pois se nós não demonstramos confiança de que Deus é Deus, como as pessoas vão poder olhar para a nossa vida e dizer: puxa, esse Deus é maravilhoso? Se nós andarmos trocando de Deus em Deus, de Deus em Deus, com os deuses desse mundo, se nós andarmos cambaleantes com os deuses desse mundo, o significado dessa promessa é sabermos que na tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, somos mais do que vencedores, porque mesmo quando as coisas não acontecem como planejamos, acontece exatamente como Deus planejou. Mesmo quando as coisas não acontecem como eu quero, acontece como Deus quer, porque Ele é soberano, porque Ele reina hoje e sempre, e porque a graça de Deus transforma até aquilo que a gente não planejou naquilo que Ele planejou. Transforma aquilo que parece estar fora de controle naquilo que Ele controla e usa para o nosso bem. Porque Deus é capaz de tornar até o nosso mal, até aquilo que a gente faz de errado, em bem para nós, em aprendizado para nós, em crescimento para nós, para a sua igreja, porque Ele ama. Então Deus nos convida a aprender a confiar, a aprender a descansar, desenvolver a capacidade de esperar e resistir e perseverar, porque Ele é maravilhoso. Porque a sua graça é maravilhosa. Por isso nós andamos sem murmurar, sem nos desiludirmos. E mais do que tudo, sem desconfiarmos que Ele não está no controle. Sem desconfiarmos que Ele não tem o governo de tudo na palma da sua mão. Que Deus certamente nos dará a sua vontade em todas as coisas. Cada desencorajamento, cada situação difícil, cada momento que parece desastroso para nós, não tem nada que Deus não converta a nosso favor, para nos voltar aquilo que Ele quer, aquilo que Ele tem planejado, e aquilo que Ele prometeu, porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel para cumprir. É fiel. A nossa incredulidade, Paulo diz isso, a nossa incredulidade não desfaz a fidelidade de Deus, não compromete a fidelidade de Deus. Como está escrito: por amor de Ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Verso 36, verso 37 diz: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A garantia do pronto cuidado de Deus é tão forte que não deixa a menor dúvida, a menor desconfiança. Pode o mundo ser abalado, podem os montes serem jogados no mar, como o salmista do Salmo 46. E os filhos de Corá sabiam, tinham percepção do que era um chão se abrir, porque seus pais foram engolidos por causa da incredulidade, por causa da rebeldia. Eles, às vezes, que o chão se abra, mesmo que os montes sejam lançados no mar, a nossa confiança permanece inabalável no Senhor. Ele é o Deus, Ele é a nossa fortaleza. Por mais forte que pareçam os inimigos, Deus é mais forte ainda para nos preservar até aquele dia. Pois a fé nos firma na certeza de que o Senhor soberano reina e transforma em bem tudo que enfrentamos em uma vida de obediência a Ele. É claro que passaremos por momentos difíceis. É claro que seremos entregues como ovelhas ao matadouro. Mas nós precisamos guardar a esperança de Paulo, de que por todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu queria que você pudesse abrir comigo a sua Bíblia lá no livro de Isaías.
Isaías, no capítulo 41. Se você não guardou nada, não lembra de nada mais do que eu falei, e não está também querendo ouvir depois a gravação, que a filmagem vai ficar gravada para vocês, mas guarda uma coisinha só, guarda esse texto. Marca na Bíblia, marca no coração. Isaías 41, verso 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Vamos ler junto esse texto? Para ver se a gente decora. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Essa é a verdade da palavra do Senhor. Por isso nós podemos crer confiantemente e estar bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente ou do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Que nós possamos compreender a importância de esperarmos pelo Senhor, de aguardarmos o agir de Deus em nossas vidas. Oremos a Deus. Senhor Deus, Pai, louvado seja o teu santo nome, Pai, porque tu és Deus. E quem somos nós para requerer qualquer coisa do Senhor, para exigir qualquer coisa do Senhor? Não somos nada, somos pó. Mas nosso valor está em Ti, Senhor. No Teu Filho morto por nós. No Teu muito amor com que o Senhor nos amou. Por isso, Pai, nós, passando o que passamos, nós continuaremos perseverando, resistindo, confiantes no Senhor, que é a nossa força, que é a nossa destra fiel, que nos guarda com a sua destra fiel. Na glória do Teu nome, em nome de